Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9, para pegar o contexto. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amém. Até aqui. Ontem foi comemorada a independência do Brasil. Mas nem todos os brasileiros comemoraram de fato. E eu fui um deles. Porque eu confesso para vocês que o 7 de setembro nunca me impressionou. Eu não comemorei a independência do Brasil e junto comigo, creio eu, um exército de brasileiros também não comemoraram. Na maioria dos casos, as pessoas ficaram felizes unicamente porque ontem elas não precisaram trabalhar. Né? Mas, de qualquer forma, já se passaram, então, 200 anos desde que todos os brasileiros estão livres do domínio português. 200 anos, então. Ocorre que mesmo que nenhum brasileiro esteja vivendo debaixo do domínio português, com a óbvia exceção dos brasileiros que vivem em Portugal, a maioria dos brasileiros não é de fato livre. A maioria dos brasileiros ainda vive debaixo do domínio das trevas. A maioria dos brasileiros ainda vive debaixo do império das trevas, debaixo da jurisdição satânica. A maioria dos brasileiros ainda vive debaixo da tirania das trevas. Ainda vive subjugados pelo império das trevas que só lhe traz prejuízos, tanto aqui como também eternamente. E o problema é que não é tão fácil assim se ver livre do império e do domínio das trevas. Para se ver livre da tirania das trevas, não basta se pôr às margens do rio Ipiranga e gritar independência ou morte, ou então eu sou livre. Não basta fazer isso. Se a independência do Brasil foi relativamente fácil e sem percalços, se ver livre do domínio e do império das trevas é simplesmente impossível para aqueles que estão presos nas trevas. Mas o que é impossível para nós é absolutamente possível a Deus, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se você foi liberto do domínio e da tirania das trevas, você foi liberto não por iniciativa sua. Você foi liberto não pelo poder que talvez você pense possuir. Não. Se você foi liberto do império das trevas, você só foi liberto porque foi Deus que te resgatou das trevas. Foi Deus que te resgatou das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, ou para o reino do seu Filho amado. E se de fato Ele fez isso por você, Ele fez isso unicamente com base na obra de redenção efetuada por Jesus. Talvez você seja como eu. Talvez você não se importe com o 7 de setembro. Talvez você não comemore a independência do Brasil. Mas se de fato você foi liberto do império das trevas,
essa libertação você deve comemorar todos os dias e a todos os momentos. Você deve comemorar todos os dias e a todos os momentos a libertação que Deus e o seu Filho te concederam. E como é que você vai fazer isso? Como é que você comemora a tua libertação do império das trevas? Como é que você faz isso? Você comemorará a libertação que Deus te deu obedecendo aquele que Deus colocou como rei sobre você. Porque afinal de contas, se você foi transportado para o reino do Filho amado de Deus, o Filho amado de Deus foi determinado por Deus como o teu rei. Então é assim que você comemorará, de fato, a tua liberdade em Cristo. Obedecendo ao teu rei, obedecendo em todas as coisas. Antes você vivia debaixo do domínio das trevas e você obedecia às trevas. Você vivia de acordo com aquilo que as trevas te ordenavam. Agora você deve aprender a viver debaixo do domínio do Filho de Deus. E os versos 13 e 14 de Colossenses 1, eles nos ensinam essa gratidão que se mostra na obediência a Jesus em tudo. Então, seja grato pela libertação que Jesus te proporcionou, obedecendo a Ele em tudo. Nós ainda estamos no contexto da oração de Paulo a favor dos colossenses, mas agora nós estamos naqueles versículos que fazem uma espécie de ponte entre a oração de Paulo e aquilo que Paulo vai começar a falar a partir do versículo 15. O versículo 13 começa afirmando que o Pai, o qual aqui faz referência ao Pai, lá no versículo 12. Então o versículo 13 afirma que o Pai nos tirou da potestade, do império, do domínio, da jurisdição das trevas e nos transportou em seguida para o reino do seu Filho amado. Não há muito mistério nisso aqui. Considerando que no verso 12, Paulo fala da herança que Deus reservou para os seus santos, nós podemos afirmar que o verso 13 estabelece o seguinte: Deus dá a sua herança aos seus santos através de uma operação de resgate e transferência. Ou ainda, para usar aquilo que Paulo usa aqui, uma operação de resgate e transporte. Deus qualifica os seus santos, que até então não eram santos. Antes dessa qualificação eles não eram santos. Deus qualifica os seus santos para que eles participem da sua porção da herança através de uma operação de resgate e transferência. O resgate do império das trevas e transferência para o reino do Filho do amor de Deus. E é exatamente essa operação de resgate e transferência que faz dos santos de Deus santos. É essa operação que faz deles santos, porque até que essa operação tivesse acontecido, eles não eram santos, eles eram pecadores. Os santos de Deus são resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho amado de Deus. Ou ainda, a gente pode dizer que eles são transportados para a sua porção da herança. Essas duas expressões aqui, a porção da herança no versículo 12 e o reino do Filho do amor de Deus, no versículo 13, são expressões sinônimas, elas se referem à mesma realidade, ao mesmo reino, à mesma herança. Isso fica claro quando a gente percebe o contraste que Paulo cria. No versículo 12 ele fala de luz, e no versículo 13 ele fala de trevas. A herança dos santos na luz em contraposição ao domínio das trevas. Isso quer dizer que quando os santos de Deus são transportados do domínio das trevas para o reino do Filho do amor de Deus, eles estão sendo transportados para aquela herança na luz. Tá? Então, repetindo, o que nós temos descrito aqui é uma operação de resgate e transferência.
a partir do qual os pecadores são redimidos, são perdoados, no versículo 14, são declarados santos pelo Deus que os resgatou e transferiu. Esse resgate em transferência se dá entre o domínio das trevas para a herança dos santos na luz ou para o reino do Filho do amor de Deus. Mas agora, o que Paulo tem em mente quando ele se expressa dessa forma? O que ele está pensando? O que está na mente dele enquanto ele está escrevendo isso? Essa é uma pergunta complicada de se fazer, né? Porque nós não somos como Deus, que consegue saber exatamente o que as pessoas estão pensando, e ainda a coisa fica mais complicada porque Paulo já morreu há quase 2000 anos, né? Então, ainda que a gente soubesse, ainda que eu conseguisse saber o que se passa na mente de vocês, dificilmente eu conseguiria saber o que se passa na mente de alguém que morreu há quase 2000 anos atrás. Mas, na verdade, é possível determinar o que se passa na mente de Paulo através das palavras que ele usa aqui. Paulo está pensando no êxodo de Israel. Paulo está pensando na libertação de Israel do Egito. É nisso que ele está pensando. Na operação de resgate e transferência pela qual Deus libertou Israel do Egito e os transportou para a porção da herança deles, a terra de Canaã. Isso fica mais claro quando nós, como eu disse antes, analisamos as palavras que Paulo usa aqui. No verbo 13, ou melhor, verbo 13, desculpe, o versículo 13 diz que o Pai nos tirou. No original grego, o verbo usado aqui é hiomai, libertar, tirar, salvar. No versículo 14, Paulo usa o substantivo redenção, né, em quem temos a redenção. No original grego, esse substantivo é deixa eu ler aqui direito que eu escrevi. Eu devia ter feito a transliteração, né? Eu resolvi colocar em grego. É apolitrosis, né? Mais ou menos assim, apolitrosis, tá? Ele usa esse substantivo aqui, que significa redenção. Agora, esse substantivo, ele tem uma forma verbal, ele tem o verbo que deu origem a esse substantivo. Esse verbo é litrou, que pode ser traduzido como redimir, como perdoar, como resgatar. E além disso, Paulo também usa no versículo 12 o substantivo cleros, que nós vimos na semana passada, para se referir como herança. Essas três palavras, elas são encontradas na tradução grega de Êxodo 6, versículos 6 até o 8. Isso é Deus falando a Moisés, tá? Por isso dize aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu vos tirarei do trabalho forçado sobre os egípcios, vos livrarei, hiomai, tá? Vos livrarei da escravidão e vos resgatarei, litrou, que é a forma verbal do substantivo apolitrosis, vos resgatarei com braço estendido e com grandes feitos de juízo, e vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro do trabalho forçado sobre os egípcios. Eu vos farei entrar o transporte, né, para a terra de Canaã. Eu vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e a darei por herança, cleros. Eu sou o Senhor. Essas três palavras aparecem aqui. E esse conceito, essa operação de resgate e transferência, ela também está presente aqui. Tá? Então, vou resumir para vocês aqui. Deus está dizendo a Israel o seguinte: eu vou livrar vocês da escravidão. Hiomai, o mesmo verbo usado por Paulo no versículo 13. Nos tirou, nos libertou do império das trevas. Deus continua: e vos resgatarei, litrou, a forma verbal do substantivo redenção usada por Paulo no versículo 14. Deus continua falando em Israel: e vos farei entrar na terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, que é a mesma operação de resgate e transferência, ou resgate e transporte. Nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. E então Deus finalmente diz: e a darei a vós por herança, que é a mesma palavra usada por Paulo no versículo 12. Essa estrutura
libertação, redenção, herança, estabelecida em Êxodo 6, ela forma um paradigma, ela forma um padrão para todas as demais ações salvíficas de Deus na história. Sempre quando Deus vai salvar alguém, Ele salva essa pessoa ou esse povo dessa forma, seguindo esse padrão. Libertação, redenção, herança. É exatamente essa mesma estrutura que Paulo está destacando aqui em Colossenses, capítulo 1. Libertação do império das trevas, redenção dos pecados e transferência para a porção da herança, transferência para o reino do Filho do amor de Deus. Agora, Israel, nós conhecemos um dos êxodos de Israel, mas Israel experimentou 2 êxodos. Israel experimentou 2 operações de resgate e transferência. O primeiro êxodo é esse que nós lemos no livro de Êxodo. Na verdade, o primeiro êxodo nós lemos no livro de Êxodo, Números e Deuteronômio. E, esqueci algum? Levítico também, né? Porque tudo aquilo ali é o êxodo de Israel. A transferência deles, o resgate deles do Egito e a transferência deles para a terra de Canaã. O segundo êxodo é a libertação do cativeiro babilônico. Por que se diz que a libertação do cativeiro babilônico é um segundo êxodo? Exatamente porque essa mesma estrutura é usada. Essa estrutura de libertação, redenção, herança, resgate e transferência. Eu posso citar algumas passagens de Isaías aqui que prometem a Israel a libertação do cativeiro. Tá? Isaías... por alguma razão não anotei o capítulo aqui. Mas isso aqui acho que deve ser capítulo 44. Tá? Versículo 22. Apaguei as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volta-te para mim, porque eu te remi. Ó céus, cantai alegres, porque o Senhor fez isso. Exultai, regiões mais baixas da terra. Vós, montes, retumbai de júbilo. Também vós, bosques e todas as vossas árvores, porque o Senhor resgatou a Jacó e mostrará a sua glória em Israel. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e sozinhos espalhei a terra. Assim voltarão os resgatados do Senhor e virão a Sião com júbilo. Trarão alegria perpétua sobre a sua cabeça, obterão satisfação, alegria e tristeza, ou melhor, alegria, tristeza e o gemido fugirão. Assim voltarão os resgatados, aqueles que Deus resgatou, aqueles que Deus redimiu. Porque assim diz o Senhor, fostes vendidos por nada e serei resgatados sem dinheiro. Essas passagens, elas falam da libertação de Israel do cativeiro babilônico, o segundo êxodo de Israel, e todas elas usam essa linguagem de redenção, de resgate. O Salmo 107 também promete um segundo êxodo para Israel. Também promete uma segunda operação de resgate e transferência para o povo de Deus. E nesse salmo, além de nós encontrarmos o verbo litrou no verso 2, quando nós lemos, digam isso os remidos do Senhor, os que Ele resgatou, os que Ele redimiu da mão do inimigo, nesse salmo nós também percebemos que esse segundo êxodo inclui o conceito de tirar Israel das trevas. Os que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, isso é versículos 10 até o 14, tá? Do Salmo 107. Os que se assentavam nas trevas e na sombra da morte, oprimidos e acorrentados, por se terem rebelado contra as palavras de Deus e desprezado o conselho do Altíssimo, submetidos a trabalho forçado, tropeçaram e ninguém os ajudou. Em sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas aflições. Agora, tirou-os das trevas e da sombra da morte e quebrou as suas correntes. Quer dizer, quando Paulo está falando aqui de libertar do império das trevas, ele está usando todo
toda essa teologia no Antigo Testamento. Ele está pensando nisso. E é por isso que ele se expressa dessa forma. Esse contraste entre luz e trevas, ele também aparece no primeiro Êxodo. Porque vocês se lembram que uma das pragas sobre o Egito era exatamente a praga das trevas. Deus fez com que houvesse escuridão sobre a terra do Egito. E não era uma escuridão normal. Não, era uma escuridão estranha, quase que palpável, quase que tu conseguia encostar nela. Mas para Israel havia luz. E também quando o povo já saiu do Egito e Faraó e os egípcios começam a perseguir Israel, a coluna de fogo se coloca entre Israel e os egípcios, e para os egípcios há escuridão, enquanto que para os judeus, os israelitas, há luz. Além do mais, tanto o primeiro Êxodo quanto o segundo Êxodo de Israel qualificou eles como povo santo a Deus, para que eles pudessem herdar a terra. Levíticos 11, 44 e 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo, e não vos contamineis com nenhum animal que rasteja sobre a terra, porque eu sou o Senhor que vos fez subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sede santos, porque eu sou santo. E também Isaías 62, 12. E lhes chamarão, aqui Isaías está falando de Israel sendo liberto do cativeiro babilônico. E lhes chamarão povo santo, remidos do Senhor, e tu serás chamada procurada, a cidade não desamparada. Assim como Israel foi liberto das trevas, da escravidão egípcia e babilônica, e foi por Deus tornado santo para que estivesse qualificado a participar da sua porção da herança, assim também nós, a igreja, nós fomos libertos. Nós somos libertos de uma escravidão muito pior do que a escravidão egípcia. Nós somos libertos de uma escravidão muito pior do que a escravidão do cativeiro babilônico. Nós somos libertos da tirania de Satanás. Nós somos libertos da tirania das trevas satânicas. E à semelhança de Israel, nós também fomos capacitados a participar de uma herança, mas de uma herança superior. Como nós vimos na semana passada, a herança dos santos na luz. O mundo inteiro transformado pela luz. Né? Os mansos, os humildes, herdarão a terra, disse Jesus. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas sobre a terra, para que herdes a terra. Agora, por que Paulo faz questão de reproduzir esse mesmo padrão de resgate e transporte encontrados no primeiro e no segundo Êxodo de Israel? Por que ele faz questão de reproduzir essa mesma estrutura de libertação, redenção e herança presentes no primeiro e segundo Êxodo de Israel? Por que ele faz isso? Paulo faz isso porque ele percebe uma relação tipológica entre os êxodos de Israel e a salvação que agora foi dada à igreja. Paulo entende que a igreja também está passando por um êxodo. Da mesma forma que Israel passou pelo êxodo, saindo do Egito, indo para Canaã, e depois saindo de Babilônia e voltando para Canaã, assim também a igreja está passando por um êxodo. Só que esse é o êxodo final do povo de Deus agora. Numa escala universal. Neste êxodo final do povo de Deus, a igreja foi liberta do império das trevas satânicas, redimida dos seus pecados e transportada para o reino do Filho do amado de Deus, a herança dos santos na luz. A própria comissão apostólica de Paulo reflete esse êxodo final do povo de Deus. Olha o que Jesus diz para Paulo, quando
Paulo está lá indo para Damasco para perseguir os crentes, Jesus aparece para ele e Jesus diz o seguinte, isso segundo o próprio Paulo, Paulo repetindo lá em Atos 26, 17 e 18. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de se convertam das trevas para a luz. E do poder de Satanás para Deus, para que recebam o quê? Recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Né? A herança dos santos, a herança daqueles que são santificados, convertidos das trevas para a luz, convertidos de Satanás para Deus. Se de fato a igreja está passando por esse êxodo final, o êxodo final do povo de Deus, não é à toa que o rito inicial, o rito iniciativo da fé cristã, o batismo nas águas, retoma a passagem pelo Mar Vermelho. Porque olha o que o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 1 e 2. Por isso, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, aqui ele está falando dos israelitas que saíram do Egito, né? Que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Paulo entende que a passagem pelo Mar Vermelho tem uma relação tipológica com o batismo cristão. Ou seja, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê em Jesus é batizado. Ele passa pelas águas, ele passa pelo Mar Vermelho. Ele começa o seu êxodo com Jesus. Jesus, o nosso Redentor, ele principiou esse êxodo final do povo de Deus ainda criança. Quando a família dele teve que fugir para o Egito, cumprindo assim a profecia tipológica de Oséias 11:1, ressaltada por Mateus no seu Evangelho. Do Egito eu chamei o meu filho. Ali Jesus está principiando o êxodo final do povo de Deus. Na transfiguração de Jesus em Lucas, Moisés e Elias aparecem para falar com Jesus acerca da sua partida. No original grego, falar com Jesus acerca do seu êxodo. E então, com base na morte sacrificial de Jesus para o perdão dos nossos pecados, o Pai nos qualificou como santos para que nós seguíssemos a Jesus no êxodo final do povo de Deus, para que nós participássemos da herança, para que nós fôssemos transportados para o reino do Filho do seu amor. É através do sangue de Jesus que Deus nos resgatou e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É através da morte de Jesus que nós somos qualificados para participar do êxodo final do povo de Deus. Agora, talvez você esteja pensando, tá bom, mas o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com os meus problemas? Eu é que te pergunto, o que isso tem a ver contigo? O que isso tem a ver com a tua vida? O que isso tem a ver com os seus problemas? Porque você já começou o seu êxodo? Você já começou a se unir ao povo de Deus no seu êxodo final? Ou você ainda está no império das trevas? Você já foi liberto do império das trevas? Você já foi retirado debaixo da escuridão? Ou você ainda vive debaixo do poder e da jurisdição de Satanás? E talvez você pergunte, como eu posso saber se eu já fui liberto do império das trevas? E na verdade é bem simples de saber. É simplesmente analisar a forma como você vive.
Você vive de acordo com as trevas? Ou você vive de acordo com a luz? Você vive de acordo com aqueles que ainda estão debaixo do poder do diabo? Ou você vive como aqueles que já foram feitos cidadãos do reino e súditos de Jesus? Se você vive ainda de acordo com as trevas, você ainda está debaixo do domínio das trevas. Mas se você vive de acordo com a luz que irradia de Jesus, isso quer dizer que você já foi resgatado por Deus, já foi por Ele transportado para o reino do Filho do seu amor. Agora, se você ainda não foi liberto do império das trevas, você é tão impotente para livrar-se a si mesmo, da mesma forma que Israel era impotente para resgatar-se a si mesmo da escravidão do Egito. Né? Imagina, tá lá o judeu, né, sendo chicoteado, sendo obrigado a produzir tijolos e tudo. E de repente ele pensa, quer saber? Eu sou livre. Eu vou declarar a minha independência aqui. Eu vou gritar independência ou morte. Sabe o que o egípcio lá ia fazer com ele? Ia matar o israelita. Era mais fácil. Era difícil para o judeu conseguir ser livre por si mesmo, praticamente impossível. Agora, é mais fácil um judeu ser livre da escravidão do Egito por si mesmo do que alguém que está debaixo do domínio das trevas libertar-se a si mesmo. Isso é simplesmente impossível. Mas isso não quer dizer que não haja salvação para você. Rogue a Deus com fé para que Ele faça por você aquilo que você não pode fazer por si mesmo. Rogue a Deus com fé para que Ele te liberte do império das trevas e te transporte para o reino do seu Filho amado. E eu falei para você rogar com fé. E como é que você demonstra essa fé? Como é que você mostra a validade dessa fé com a qual você roga a Deus para ser liberto? Fácil. Arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Jesus. É assim que você mostra a efetividade da sua fé, a validade da sua fé com a qual você rogou a Deus para ser livre. Arrependendo-se dos seus pecados e crendo em Jesus. Tanto o arrependimento quanto a fé são dons de Deus. Isso significa que pertence a Deus o decidir a quem Ele vai dar e a quem Ele não vai dar o arrependimento e a fé. Agora, certamente Deus não vai conceder o arrependimento e a fé a alguém que é passivo. Da mesma forma que Deus não vai dar um emprego a alguém que não se levanta do sofá para procurar um emprego. Né? A pessoa está lá no sofá, ó, Deus me dá um emprego, mas ela não se levanta do sofá para procurar um emprego. Deus não vai dar um emprego para essa pessoa. A pessoa ora para ser liberta do império das trevas e transportada para o reino do Filho do seu amor, mas ela não faz nada em direção a esse objetivo. Deus não vai fazer nada por ela também. Não é uma questão de que Deus ajuda aqueles que se ajudam, ou Deus faz a parte dele, mas tu também deve fazer a tua parte. Não. A questão é que a fé sempre vai levar à ação. Quem crê, age. Quem crê, age. Quem crê, toma uma posição e toma uma atitude. Se eu percebo que eu ainda estou debaixo do império das trevas, e então eu vou rogar a Deus para que Ele me livre do império das trevas, eu devo demonstrar a validade da minha fé. E eu demonstro a validade da minha fé dizendo, Senhor, eu sei que o arrependimento e a fé são dons do Senhor, mas até onde me for possível, eu vou tentar me arrepender, e eu vou tentar crer. Faça isso. E então você será unido a Cristo. E pelo seu sangue, todos os teus pecados serão perdoados. Faça isso e você se juntará ao povo de Deus no seu êxodo final.
Faça isso e, num momento, você será tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho amado de Deus, conforme o versículo 13. E então você deve passar a viver como súdito do Filho de Deus. Você deve passar a viver como um cidadão do seu reino. Agora, o que é o reino de Deus? O que é o reino do Filho amado de Deus, para que você possa viver como um cidadão deste reino? Quem é o Filho de Deus para que você possa viver como súdito dele? Nós vamos dedicar um tempinho aqui para entender o que é este reino e quem é o Filho de Deus. Para que, entendendo o que é o reino e quem é o Filho de Deus, a natureza do seu reino e quem é o Filho de Deus, nós sabermos então como vivermos como súditos de Jesus e cidadãos do seu reino. Normalmente, quando nós pensamos em Jesus como o Filho de Deus, porque é exatamente assim que Paulo chama a Jesus aqui, né? O Filho do seu amor, o Filho amado de Deus. Normalmente, quando nós pensamos em Jesus como o Filho de Deus, nós pensamos na divindade de Jesus. Jesus é Filho de Deus. Isso quer dizer que Jesus é tão Deus quanto Deus. Jesus não é um Deus menor do que Deus, como dizem as testemunhas de Jeová. Não. Jesus é tão divino quanto Deus. E de fato, o título Filho de Deus atribuído a Jesus significa isso. Né? Ele testifica da divindade de Jesus, ele testifica da igualdade de Jesus com Deus. Isso pode ser visto em várias passagens. Eu vou citar uma para vocês aqui. João 5, 16 até o 18. Jesus havia curado aquele homem coxo, aquele homem paralítico, lá em João 5, tá? E aquele homem, obedecendo a Jesus, Jesus disse, toma a tua cama, a tua maca e vai embora, e ele estava fazendo. Isso era no dia de sábado. Né? E segundo a tradição judaica, tu não pode carregar nada no sábado. Né? Então eles perguntaram para esse homem, por que ele está fazendo isso? Ele diz, olha, não é minha culpa, o homem que me curou que mandou fazer isso. Aí eles perguntaram quem foi, e ele disse, eu não sei quem é. Aí Jesus aparece para ele de novo, diz, olha, não cometa nenhum pecado para que não te aconteça nada pior. E daí esse homem, pecando, ele vai lá e diz para os judeus, olha, foi Jesus, não é minha culpa, foi Jesus que mandou fazer isso. Aí os judeus vão lá conversar com Jesus, né? E eles dizem, tu não pode estar fazendo essas coisas no dia de sábado, tá? Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Aí Jesus se defende, mas Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Quer dizer, só porque é sábado, Deus não deixa de trabalhar, Deus não deixa de administrar a sua criação. Meu pai trabalha até agora, eu também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, porque não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era o seu pai. Ou seja, Jesus estava se chamando de o Filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. Então a ideia de Jesus ser Filho de Deus, esse título, de fato aponta para a divindade de Jesus. Agora, além da divindade de Jesus, o título Filho de Deus aponta para uma outra realidade também. Aponta para o messianato de Jesus. Aponta para Jesus como a sua posição de Messias, de Cristo, de Rei divino ungido por Deus. Em Mateus 16, ao responder à pergunta de Jesus, quando Jesus questionou os seus discípulos quem eles diziam que ele era, Pedro afirmou o seguinte, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ao ouvir a resposta de Pedro, Jesus chama a Pedro de bem-aventurado. Porque, disse Jesus, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou isso, foi o meu próprio Pai. Na resposta de Pedro, o título Cristo
Messias, é explicado por outro título: o Filho do Deus vivo. É como se Pedro estivesse dizendo: tu és o Cristo, ou seja, tu és o Filho do Deus vivo. Engasguei aqui. Em João 1:49, depois de Jesus revelar que conhecia Natanael, mesmo antes de Natanael sequer ter ouvido falar acerca de Jesus, quando Jesus disse: Natanael, eu sei exatamente o que tu estava fazendo debaixo da figueira. Natanael exclama o seguinte: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aqui nós temos a inversão daquilo que Pedro havia dito, né? Porque Pedro disse o seguinte: tu és o Cristo, Messias, Rei de Israel, tá? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aqui Natanael diz: tu és o Filho de Deus, ou seja, tu és o Rei de Israel. O mesmo pode ser visto no diálogo de Jesus com Marta, em João 11:27, quando Marta diz o seguinte: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Até aqui nós observamos que essas vezes em que os escritores bíblicos se referem a Jesus como Filho de Deus, eles estão explicitando que, como Filho de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido do Senhor. Jesus é o Rei de Israel. Jesus é aquele que deve reinar sobre o povo de Deus. Agora, aprofundando um pouquinho mais o nosso estudo, nós vamos ver que o título Filho de Deus é usado em momentos importantes, em momentos decisivos durante a vida e o ministério terreno de Jesus. E isso demonstra que, como Messias, ele foi exaltado a uma posição de domínio e poder, para que ele possa subjugar todas as nações debaixo da direção de Deus. Na anunciação do nascimento de Jesus, lá em Lucas 1, versículos 30 a 33, o anjo Gabriel, ele se aproxima de Maria e ele diz as seguintes palavras: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem te darás o nome de Jesus. Ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo, Filho de Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. O domínio de Jesus, como Filho de Deus, como Messias, como Cristo, está sendo enfatizado pelo anjo Gabriel aqui. Esse domínio é tal que o seu reino não terá fim. Deus dará a Jesus o trono de Davi. Em Mateus 3, 13 a 17, nós temos o batismo de Jesus. Então Jesus foi da Galiléia para o Jordão para ser batizado por João. Mas João tentou impedi-lo, dizendo: tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João consentiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água e viu o céu se abrir e o Espírito de Deus descer como uma pomba, vindo sobre ele. E uma voz do céu disse: este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado, ou em quem eu me comprazo, como diz algumas versões. A voz que veio do céu, obviamente, é a voz de Deus. E ela diz: este é o meu Filho amado. E essa voz, ela faz referência ao Salmo 2. No Salmo 2, é um salmo que fala acerca da rebeldia das nações. As nações se rebelam contra Deus,
contra a sua lei. E Deus zomba das nações. E Deus diz: eu ungi o meu rei sobre o meu monte santo de Sião. E daí o próprio rei ungido de Deus diz: proclamarei o decreto. Ele me disse. Quem me disse? Deus me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. A voz que veio do céu dizendo: este é o meu filho amado, é o cumprimento do Salmo 2. Tu és meu filho, hoje te gerei. Este é o meu filho amado. Tá? Então, como eu disse antes, o Salmo 2 apresenta o Filho de Deus como um ungido do Senhor, como Messias, como Cristo, como aquele que com poder e autoridade vai reinar e vai dominar sobre todo o mundo. De modo a que todas as nações sejam subjugadas debaixo do governo de Deus. Porque é disso que trata o Salmo 2, né? Por que se rebelam os gentios? Por que as nações se juntam contra o Senhor e contra o seu ungido, contra o Senhor e contra o seu Cristo, contra o Senhor e contra o seu Messias? E o Salmo 2 ordena a que as nações, os seus príncipes, os seus reis, os seus governantes, os seus juízes se arrependam e se voltem para Deus e beijem o Filho, para que ele não se ire. Nos primeiros versículos de Mateus 4, nós encontramos a tentação de Jesus. E num primeiro momento a tentação de Jesus é um tanto quanto estranha, né? A gente pensa, poxa vida, o diabo podia ter se esforçado um pouquinho mais. O diabo tentou fazer Jesus transformar a pedra em pães. O diabo tentou fazer Jesus pular do templo para baixo. Quer dizer, se o diabo chegasse para qualquer um de nós e dissesse: olha, pula daqui para baixo, dificilmente nós ficaríamos, nossa, está difícil resistir a essa tentação. Então a tentação que o diabo apresenta para Jesus é uma tentação tanto quanto estranha. Ao tentar Jesus, o diabo poderia ter usado um sem número de estratégias diferentes, de abordagens diferentes. Mas ainda assim, em todas as instâncias em que ele tenta levar a Jesus pecar contra Deus, o questionamento satânico é sempre o mesmo. E qual é esse questionamento? Se tu és o Filho de Deus. O diabo está desafiando a voz ouvida lá em Mateus 3. Este é o meu filho amado. O diabo está dizendo: Jesus, tu não é o Filho de Deus. Jesus, tu não foi apontado por Deus como rei para dominar as nações. Não. O clímax da tentação é exatamente esse. Em Mateus 4, de 8 a 10, trata exatamente acerca do domínio sobre as nações, do domínio sobre os reinos deste mundo. O diabo levou ainda a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, o diabo dizendo para Jesus: eu te darei tudo isso se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. O diabo está desafiando a voz de Deus que veio do céu. O diabo está querendo levar Jesus a duvidar de que ele, Jesus, de fato seja o Filho de Deus. Levar Jesus a duvidar que de fato ele, Jesus, seja aquele que deve reinar e dominar sobre as nações, conforme o Salmo 2. Com a sua arrogância típica, o tentador está dizendo para Jesus: as nações deste mundo jamais são tuas. Os reinos deste mundo jamais serão teus. Porque eu é que tenho domínio sobre eles. Eu
Satanás é que domina sobre eles. Em Lucas fica mais claro isso, porque lá nós lemos que o diabo disse o seguinte: os reinos deste mundo me foram entregues e eu dou eles a quem eu quiser. O diabo está dizendo para Jesus: não, Jesus, tu não és o Filho de Deus, tu não vais reinar nem dominar sobre o mundo, tu não vais subjugar as nações debaixo do domínio de Deus. Não, porque sou eu que reino sobre as nações, sou eu que domino sobre os reinos deste mundo. Então o diabo acrescenta o seguinte: quer saber, Jesus, eu vou te ajudar um pouco, tá? Eu vou te dar uma colher de chá, eu vou te fazer um favor. Tu não é o Filho de Deus, tu não é aquele que vai reinar sobre as nações, tá bom? Mas eu posso te dar as nações. Tá? Tu não é o Filho de Deus, tu não vai dominar sobre as nações, mas eu posso te dar as nações. Tudo que eu peço é que tu te prostres diante de mim e me adores. É isso que o diabo está dizendo e oferecendo a Jesus nessa tentação. Mas Jesus não se deixou levar pelo diabo. Isso por pelo menos 3 razões. A primeira razão é que Jesus julgou todas as palavras do diabo pela Escritura. E Jesus não permitiu que os convites satânicos ao pecado ficassem sem resposta. Por isso que, em vez de dialogar com o diabo, como Eva fez lá no Jardim do Éden, Jesus simplesmente colocou a palavra de Deus em oposição à tentação, dizendo: está escrito. A segunda razão é que Jesus sabia que ele não precisava provar nada a ninguém. Ele não precisava provar que ele era o Filho de Deus. Ele não precisava provar que ele foi apontado por Deus como aquele que dominará sobre as nações. Não, para Jesus, o testemunho de Deus, a voz que veio do céu, era suficiente. Então ele não precisava provar. Para ele, se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo, Jesus pensa: não preciso provar nada a ninguém. E a terceira razão pela qual Jesus pôde resistir à tentação do diabo era porque Jesus sabia que Satanás estava mentindo. O diabo disse: os reinos deste mundo me foram entregues, e eu dou eles a quem eu quiser. Tanto o diabo sabia que ele estava mentindo, e Jesus sabia que ele estava mentindo. Porque os reinos deste mundo nunca foram do diabo. A gente deveria saber disso por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Tudo aquilo que o diabo fala é mentira. Ele não pode falar a verdade porque ele é mentiroso na sua própria natureza. Os reinos do mundo, as nações, a humanidade como um todo, jamais foram entregues a Satanás, o que significa que os reinos deste mundo e as nações não eram dele para que ele os desse a quem ele bem entendesse. Jesus sabia que o diabo estava mentindo exatamente porque Jesus conhecia o Salmo 2. O mesmo salmo que o declara Filho de Deus, destinado a dominar sobre todas as nações para subjugá-las a Deus. No Salmo 2 nós lemos o seguinte: porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão, os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos as suas correntes e livremo-nos de suas algemas. Aquele que está assentado no céu se ri, o Senhor zomba deles. Então ele os repreende na sua ira e os aterroriza no seu furor, dizendo: eu mesmo constituí o meu rei em Sião, o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei.
Pede-me, e te darei as nações como herança, as extremidades da terra como propriedade. Tu as quebrarás como uma vara de ferro, e as despedaçarás como se fossem um vaso de barro. Agora, ó rei, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor, e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho para que ele não se irrite, para que ele não se ire, e não sejais destruídos do caminho, porque em breve a sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. No versículo 8, nós temos Deus o Pai se dirigindo ao seu Filho nos seguintes termos: pede-me, e te darei as nações como herança e as extremidades da terra como propriedade. Ora, se é Deus que tem o direito e a prerrogativa de entregar o Filho às nações como herança e os extremos da terra como sua possessão, isso significa que quando o diabo disse para Jesus que os reinos da terra eram dele, do diabo, e que ele poderia dar a quem ele bem entendesse, o diabo estava mentindo. Não é dele, sempre pertenceram a Deus. O mundo, todas as nações, o universo, sempre pertenceram a Deus, nunca pertenceram ao diabo. Não é de se admirar que o diabo está mentindo, porque ele é o pai da mentira. Satanás não tem e nunca teve legalidade alguma para atuar no mundo. Não existe isso de dar legalidade ao diabo. Porque se nenhuma nação jamais pertenceu ao diabo, não existe legalidade com relação a ele. Né? Se ele exerce algum domínio, ele exerce algum domínio porque ele usurpou. Não é por legalidade, não é por direito, é por usurpação. Satanás nunca recebeu de ninguém, nem de Adão, nem do próprio Deus, o direito e a legalidade para agir e atuar no mundo. O domínio que o diabo tem sobre o mundo é um domínio de um usurpador, é um domínio de um invasor. Se a gente fosse fazer uma comparação crassa, seria mais ou menos o seguinte: o domínio que o diabo exerce sobre o mundo é semelhante ao domínio que um grupo de sem terras exerce sobre a fazenda que eles invadiram. A fazenda não pertence aos sem terra. Eles invadiram a fazenda. Eles até podem fazer algumas coisas na fazenda ali, mas é um domínio por usurpação. Não é um domínio por direito. Não é um domínio por legalidade. É o domínio de um criminoso, o domínio de um invasor. Os reinos deste mundo pertencem a Satanás da mesma forma que uma fazenda pertence aos sem terra que a invadiram. Ou seja, não pertence. Os sem terra não são os donos da fazenda, eles são invasores criminosos. Satanás não é o dono do mundo, não domina sobre as nações por direito e por legalidade. Ele é apenas um invasor criminoso. Jesus sabia que as nações e os reinos deste mundo não pertenciam e jamais pertenceriam a Satanás. O que significa que o diabo não poderia dá-los a ninguém. O que significa que aquela tentação era um convite enganoso. Jesus sabia que era um convite enganoso. Jesus sabia, se ele se prostrasse e adorasse, ele não receberia do diabo coisa alguma, porque o diabo não poderia dar a ele coisa alguma. E na verdade é assim que a gente deve perceber as tentações nas nossas vidas. Porque a tentação sempre é o diabo nos oferecendo algo. A gente deve entender que o diabo não tem poder para nos dar aquilo que ele nos oferece. Então é um convite vazio. O diabo diz, se tu fizer isso aqui, vai acontecer isso contigo.
Mas não vai acontecer, porque ele não tem poder para fazer acontecer. Na verdade, se Jesus se prostrasse diante do diabo e o adorasse, então Jesus estaria se desqualificando como Messias. Jesus estaria se desqualificando como Filho de Deus. Porque Jesus jamais então receberia de fato a autoridade nos céus e na terra e o domínio sobre as nações. A posse da terra de Canaã, por exemplo, ela foi dada por Deus apenas àqueles de quem Deus se agradou. Aos demais, para aqueles que pecaram, deles Deus não se agradou, e a eles Deus não permitiu que eles possuíssem a terra, porque eles morreram prostrados no deserto, como Paulo fala em 1 Coríntios 10, 1 ao 6. Nós aprendemos na semana passada que a posse da terra de Canaã, como porção e herança, apontava para uma promessa superior, para uma promessa maior e mais gloriosa, que é a possessão de todo o mundo como herança de Deus para os seus filhos. Agora, os filhos de Deus herdam o mundo unicamente porque o Filho de Deus, Jesus, foi apontado por Deus como o Messias, como Cristo, recebendo o poder e o domínio sobre todas as nações dos reinos. E da mesma forma que da geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb agradaram a Deus, de modo que apenas eles dois, de fato, de toda aquela geração, herdaram a terra, Jesus também deveria agradar a Deus em tudo, para que recebesse o domínio sobre as nações. E foi exatamente isso que a voz de Deus vinda do céu falou acerca de Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ou seja, Jesus foi predestinado para agradar a Deus através de uma obediência perfeita à lei de Deus, para que Jesus recebesse como herança o domínio sobre todas as nações. Por isso mesmo, para agradar a Deus, a cada uma das tentações, Jesus interpôs a palavra de Deus, dizendo, está escrito. E é assim que a gente deve resistir às tentações. O diabo vem, nos faz um convite para o pecado, e a gente deve interpor a palavra de Deus, aquele convite do pecado, dizendo, está escrito, e então citar o trecho bíblico em que aquele pecado para o qual o diabo nos está convidando é condenado pela palavra de Deus. A mesma voz ouvida no batismo de Jesus, no cumprimento do Salmo 2, que declara Jesus como Filho de Deus, ela foi repetida na transfiguração de Jesus. Em Mateus 17, do 1 ao 6. No julgamento de Jesus, os líderes de Israel, eles questionaram a Jesus da seguinte forma: dize-nos se tu és o Cristo, se tu és o Messias, se tu és o ungido de Deus, nos diga se tu és aquele do Salmo 2. Nos diga. Ele respondeu, se eu disser, não crereis, e se eu vos perguntar, não me respondereis, mas a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Então todos perguntaram, logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu, vós dizeis que eu sou. Então disseram, para que precisamos ainda de testemunhas? Pois nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. A motivação dos escribas e dos principais sacerdotes aqui, ao perguntarem a Jesus se ele era o Messias, se ele era o Cristo, não era uma motivação sincera. Eles não estavam em busca da verdade. Eles não eram como Nicodemos, por exemplo. Nicodemos foi até Jesus para questionar a Jesus, porque ele queria saber a verdade acerca de Jesus. Mas eles aqui não. O objetivo deles é simplesmente conseguir pegar Jesus numa palavra para que eles tenham desculpa para dizer, viu, olha só, ele blasfemou. A gente já pode matar ele agora. Agora a gente já tem uma justificativa legal, com base na lei de Deus, para matá-lo. É isso que eles queriam. Eles não estavam preocupados com a verdade. E por isso que Jesus não se importou em responder a eles diretamente.
Jesus não se digna a responder àqueles que de fato não estão interessados. Jesus só responde àqueles que de fato demonstram um interesse sincero. Em vez disso, Jesus disse o seguinte: de que adianta eu dizer a vocês que eu sou o Cristo? Porque eu sei que vocês não estão à procura da verdade, vocês estão apenas à procura de uma desculpa para me matar. Se eu disser que eu sou o Cristo, vocês não vão crer em mim. E se eu vos perguntar, se eu pedir que vocês analisem a minha vida e o meu ministério à luz das Escrituras, vocês não vão me responder, porque nesse caso vocês seriam obrigados a reconhecer que eu sou o Cristo, a reconhecer que eu sou o Messias. Mas vocês jamais fariam isso porque vocês não estão em busca da verdade. Então Jesus responde a eles de uma forma indireta. A pergunta deles é se Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, lá do Salmo 2. Jesus responde de uma forma indireta. Jesus diz: a partir de agora, o Filho do Homem, não é Filho de Deus, a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. E quando eles ouvem isso, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus, eles perguntam: então tu és o Filho de Deus? Jesus não falou que ele era o Filho de Deus, Jesus falou que ele era o Filho do Homem. Jesus disse: a partir de agora vereis o Filho, ou melhor, a partir de agora o Filho do Homem estará assentado à destra do poder de Deus. E eles perguntam: então tu és o Filho de Deus? Por que eles chegam a essa conclusão? Então tu és o Filho de Deus? A gente tem que entender como eles chegaram a esse pensamento. Filho do homem, Jesus não fala de si mesmo como Filho de Deus. Né? Jesus não fala: eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho de Deus a todo momento. Não, Jesus sempre usa qual título? Filho do homem. É a forma preferida de Jesus para se referir a si mesmo. O Filho do homem isso, o Filho do homem aquilo, o Filho do homem será traído pelos judeus, será morto, será assassinado, mas depois de 3 dias o Filho do homem vai ressuscitar, o Filho do homem vai fazer aquilo, e assim por diante. Esse é o título preferido de Jesus para se referir a si mesmo. Agora, o que esse título significa? Esse título, ele vem lá de Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Aqui Daniel, ele está contando um sonho que ele teve. Tá? Nesse sonho, ele vê 4 animais que representam 4 impérios distintos, tá? E daí no final do sonho, ele diz o seguinte: e eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido como filho de homem, é daqui que vem o título, alguém parecido como filho de homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é tal que não será destruído. Agora, por alguma razão, muitas pessoas interpretam isso aqui como se referindo à volta de Jesus. Mas Jesus não disse que depois de 2000 anos o Filho do Homem se assentaria à destra do poder de Deus. Não, Jesus disse agora. Desde agora, a partir de agora, o Filho do Homem estará assentado à direita do poder de Deus. Esses versículos de Daniel, eles retratam a ascensão de Jesus ao céu, a subida de Jesus ao céu. Os evangelhos que retratam a subida de Jesus ao céu diz que uma nuvem o escondeu. E é exatamente isso que nós vemos aqui em Daniel. Vi que alguém parecido como Filho do Homem vinha nas nuvens do céu. Não é Jesus descendo do céu em direção à terra, não. É Jesus subindo da terra em direção ao céu e aquela nuvem esconde Jesus. Os discípulos estão lá olhando, vendo Jesus sendo assunto aos céus e de repente a nuvem esconde Jesus. Essa nuvem que esconde Jesus é essa nuvem de Daniel aqui.
Porque, de novo, se aqui fosse Jesus descendo do céu à terra, ele não poderia se apresentar diante do ancião de dias, que representa Deus, porque até então ele estava com Deus, e então ele estaria saindo da presença de Deus em direção à terra. Não, ele está voltando para Deus. Vi alguém parecido como filho do homem, vinha nas nuvens. Ele se dirigiu ao ancião bem idoso, e a ele foi levado. Aqui está sendo retratada a ascensão de Jesus ao céu, depois da sua morte e sua ressurreição. Ao subir aos céus, Jesus se dirigiu ao Pai, retratado no sonho como um ancião de dias, um ancião idoso. Por que Daniel retrata dessa forma Deus? Porque aqui Daniel está falando acerca da sabedoria de Deus. A gente entende que quanto mais idosa uma pessoa for, mais entendimento ela tem, mais sabedoria ela tem. Então, ao retratar Deus como esse ancião idoso, Daniel está dizendo que Deus é um ser extremamente sábio. Então, ao subir ao céu, Jesus se dirigiu ao Pai, retratado no sonho de Daniel como um ancião idoso, e ao chegar diante de Deus, foi dado a Jesus o quê? Foi dado a Jesus domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará. E o seu reino é tal que não será destruído. E não é isso mesmo que Jesus diz na grande comissão, antes de subir aos céus? Toda autoridade me foi concedida nos céus e na terra. E Jesus, sendo o perfeito teólogo que ele é, ele faz uma conexão entre o sonho de Daniel e o Salmo 110, porque ele diz, num fôlego só, o Filho do Homem estará assentado à destra do poder de Deus. Uma clara referência ao Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, isso aqui é Davi falando, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E é exatamente isso que levou os fariseus, e os fariseus, não, acho que no texto ali é os escribas e os principais sacerdotes, foi exatamente isso que levou essa referência ao Salmo 110, que levou eles a concluir. Então tu estás dizendo que tu és o Filho de Deus, né? Porque a gente sabe que a quem é que Deus vai dizer, assenta-te à minha direita até que os teus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. É o Filho de Deus, é aquele mesmo Filho de Deus do Salmo 2. Os escribas e fariseus, eles entenderam, os escribas e os principais sacerdotes, eles entenderam a linguagem de Jesus. Porque vocês sabem onde aparece pela primeira vez alguém sendo chamado Filho de Deus? Lá em 2 Samuel capítulo 7, na aliança que Deus faz com Davi. Quando Deus diz o seguinte para Davi, Davi, de um dos teus filhos, eu vou tomar um dos teus filhos e eu vou estabelecer o reino dele para sempre. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Ali é a primeira vez em que alguém é chamado o Filho de Deus. E é desde lá, desde 2 Samuel 7, que essa teologia do Filho vem sendo desenvolvida. Então, quando um judeu temente a Deus, ou mesmo um judeu fariseu, ou um principal sacerdote, quando ele lia o Salmo 110, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, eles entendiam claramente, quem é esse tu és o meu filho? É aquele filho de Davi, lá de 2 Samuel 7, a partir do qual Deus fez aquela aliança com Davi, que esse rei, o reino desse filho aqui seria um reino eterno, que jamais teria fim. Os principais sacerdotes concluíram corretamente, para o crédito deles, eles concluíram corretamente que
por meio da sua resposta indireta, Jesus estava dizendo o seguinte: sim, eu sou o Cristo. Eu sou o Filho do Homem lá de Daniel 7. Eu sou o Filho de Deus de 2 Samuel 7. Eu sou o Filho de Deus de Salmo 2. Eu sou o Senhor de Davi do Salmo 110. Eu sou aquele que receberá o domínio, glória e um reino eterno que jamais passarão, para que todos os povos, línguas e nações me sirvam. Eu sou este. Haveria outras passagens que nós poderíamos citar, mas eu acho que eu já provei esse ponto aqui de forma suficiente. O título Filho de Deus, atribuído a Jesus, aponta tanto para a sua divindade, quanto para o seu domínio universal sobre as nações, para subjugá-las a si mesmo e a Deus. É por isso que, voltando aqui para Colossenses, é por isso que no versículo 13, Paulo faz conexão entre as ideias do reino de Deus e o Filho de Deus. O reino do Filho. O Filho, quem é o Filho? O Filho é o Rei. É aquele que Deus entregou o domínio sobre as nações para reinar sobre elas. O reino do Filho do amor de Deus. Este reino é uma realidade tanto presente quanto futura. Este reino é uma realidade futura porque ele ainda não se manifestou na sua plenitude. Mas ele também é uma realidade presente porque nós já fomos transportados para este reino. Né? Paulo não diz, vos resgatou do império das trevas e vos transportará para o reino do Filho do seu amor. Não, ele já nos transportou. Então, embora este reino ainda não se manifeste na sua plenitude, mas ele já está presente. Ele é uma realidade presente. O reino do Filho amado de Deus está presente em todo lugar. Em todos os lugares onde as pessoas se submetem ao seu domínio. Se em algum lugar existe alguém que se submeta a Jesus, naquele lugar o reino de Deus está. Não está na sua forma plena, né? Porque, por exemplo, no Brasil, o reino de Deus está no Brasil, né? Porque existem muitos e muitos brasileiros que se submetem a Jesus. Mas o reino de Deus ainda não se manifestou de forma plena no Brasil. É nossa função, como cidadãos do reino e como súditos de Jesus, orarmos para que esse reino, para que o reino de Deus, para que o reino de Jesus se expanda cada vez mais por todo o mundo e pelo Brasil. É nossa função fazer isso. Se de fato nós somos cidadãos do reino, se de fato nós somos súditos de Jesus. É nossa função orar a favor disso até que a grande comissão tenha sido cumprida. Normalmente a gente pensa na grande comissão como uma ordem que Jesus deu, mas que jamais se tornará realidade. Normalmente nós pensamos na grande comissão dessa forma. Jesus deu essa ordem, mas ela nunca de fato vai se tornar real. Jesus disse, discipulai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. E eu, de propósito, disse, discipulai as nações, porque é isso que o texto diz, foi isso que Jesus disse. As nossas traduções, como a gente pensa que é estranho a ideia de discipular uma nação, né? Tu discipula pessoas. Então as nossas traduções colocam fazei discípulos de todas as nações. Só que quando tu coloca fazei discípulos de todas as nações, a gente já está diminuindo o objetivo da grande comissão. Porque daí tu está dizendo, não, o objetivo não é ganhar as nações. O objetivo é fazer discípulos das nações.
Mas Jesus disse literalmente, discipulai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. A gente olha para a ordem de Jesus e diz, não, isso nunca vai acontecer. O mundo está cada vez pior. Né? A gente vê o noticiário, está cada vez pior, as coisas cada vez mais sem esperança. Quando a gente pensa que o mundo está avançando um passo à frente, de repente o mundo dá 10 passos para trás. A grande comissão jamais vai ser cumprida de fato. Ela é uma ordem que Jesus deu, para distrair a igreja, né? Para distrair os seus discípulos. De fato nunca vai acontecer. Para quem acha que este objetivo é um objetivo ambicioso demais e que jamais, de fato, será cumprido, Paulo escreveu 1 Coríntios 15, versículos 24 a 27. E então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, porque é necessário que ele reine, e aqui reinar é à destra de Deus, é necessário que ele reine estando à destra de Deus, até que tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés. O fim somente virá depois que o Filho tiver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder que se opõem a Deus, que se colocam contra Deus. Depois que o Filho tiver destruído todos aqueles reis que no Salmo 2 conspiram contra Deus. Então virá o fim. Porque é necessário que ele reine à destra do Pai, até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. Assenta-te à minha direita, até que todos os teus inimigos sejam colocados como um estrado para os teus pés. A imagem aqui é a imagem lá de Josué, pisando no pescoço dos reis inimigos do povo de Deus. Essa é a imagem. Até que os teus inimigos sejam colocados debaixo dos teus pés. Jesus só vai voltar para destruir o último inimigo, a morte. Mas até que o reino de Deus se expanda por todas as nações, até que todas as nações, de fato, sejam subjugadas ao domínio de Jesus, até lá importa que ele reine à destra do Pai. Por isso mesmo é nossa obrigação, como cidadãos do reino e como súditos, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma oração para que a grande comissão seja cumprida. Venha o teu reino. Que reino é esse? É o reino do Filho do amor de Deus. É o reino no qual todas as nações se submetem a Deus. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. Senhor, que de fato o Senhor faça com que as nações obedeçam tudo aquilo que Jesus ordenou. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se nós somos cidadãos do reino, nós temos que orar conforme Jesus nos ensinou. E se somos também cidadãos do reino e súditos de Jesus, além de orar para que o reino de Deus se expanda e para que a grande comissão seja cumprida, nós também devemos participar da expansão do reino de Deus.
Agora, obviamente, provavelmente nenhum de nós foi chamado para ser um missionário, né? E provavelmente nenhum de nós será chamado a pessoalmente discipular o Brasil. Mas sabe como nós discipulamos o Brasil? Sabe como nós batizamos o Brasil? Sabe como nós ensinamos o Brasil a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou? É ensinando as nossas famílias a obedecer todas as coisas que Jesus ordenou. É pregando o Evangelho aos nossos familiares, amigos, conhecidos. Porque a transformação no reino de Deus, ela não vem de cima para baixo. Ela vai de baixo para cima. Com 12 apóstolos, Jesus começou lá no ano 33. A igreja começa lá em Jerusalém, sendo perseguida e tudo. E poucos séculos depois, um imperador se declara cristão. A questão aqui não é se de fato Constantino foi convertido a Deus ou não. A questão é que ele se declarou um cristão. Quer dizer, um movimento marginal começado lá na Judéia pôde subir ao mais alto escalão do governo romano, a ponto do imperador dizer: eu sou um cristão. Não é uma questão de a gente tem que escolher deputados e senadores crentes ou qualquer outra coisa parecida. Não, a transformação não vem de cima para baixo. Não adianta passar um monte de legislação que seja cristã, o que é bom passar a legislação cristã, mas a questão é que a legislação cristã, ela não vai transformar os corações das pessoas. O que transforma o coração das pessoas é a pregação do Evangelho. Porque se nem a lei de Deus, que é boa, transforma o coração das pessoas, uma legislação humana não vai transformar o coração de ninguém. Se a gente quer que um dia, no Brasil, de fato, não apenas para ganhar o voto das pessoas, de fato, o presidente da República diga: eu sou cristão, eu sou discípulo de Jesus, eu me submeto a Jesus, não apenas porque ele quer enganar os católicos e os evangélicos, não. De fato, se a gente quer que isso aconteça um dia no Brasil, em que os senadores, todos eles passem uma moção no Senado, dizendo: o Brasil de fato pertence ao Senhor Jesus, se a gente quer que isso algum dia aconteça, a gente deve imitar a igreja primitiva. A gente deve começar a trabalhar nas bases da sociedade. Os teus amigos, os teus conhecidos, os teus vizinhos, os teus colegas de trabalho. E de repente um imperador vai se dizer: eu sou cristão. Pregue o Evangelho às pessoas do teu convívio, a tua família, amigos, vizinhos, conhecidos, e assim por diante. Mas não apenas pregue. Porque de nada adianta você pregar o Evangelho direito, mas depois desobedecer a palavra de Deus, né? Porque daí a tua pregação ela não vai surtir nenhum efeito, né? Porque tu até vai ter pregado bem para o teu familiar, para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu conhecido, mas depois ele vai te ver desobedecendo a Deus. E ele vai dizer: eu é que não vou querer participar disso, olha só. Não, demonstre a efetividade da graça de Deus na tua obediência a Deus. Adicione a obediência a Deus à tua pregação, para que aqueles que te ouvem, percebam a efetividade da graça de Deus na tua vida, e assim eles sejam convencidos e convertidos e glorificam ao Pai. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas o velador, e assim ela ilumina todos os que estão na casa. Assim que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
A obediência a Deus, e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Na semana passada nós mostramos como a herança que Deus preparou para os seus santos na nova aliança é a possessão do mundo inteiro transformado pela luz. Hoje nós aprendemos que o mundo é transformado pela luz à medida em que o reino do Filho do amor de Deus se expande, invadindo as nações e povos nos quais até agora, de forma usurpadora, as trevas imperavam. Não porque o diabo tinha recebido o direito ou a legalidade para estar ali, mas simplesmente porque ele invadiu, tal qual um sem terra invade uma fazenda. À medida em que você, cidadão do reino e súdito de Jesus, à medida em que você ora pela expansão do reino e participa da expansão deste reino pela tua pregação e pela tua obediência, você estará cooperando com Jesus e com Deus o Pai. No avanço do reino da luz sobre o reino das trevas, até que não haja mais nenhuma escuridão, mas apenas a luz. Você já foi alvo do resgate de Deus. E você já foi transportado para o reino do Filho amado de Deus. Os teus pecados já foram perdoados, já foram redimidos. Comemore, então, a tua libertação. Se você comemorou o 7 de setembro, você deve muito mais comemorar essa libertação aqui. Comemore a tua libertação sendo um cidadão fiel do reino de Deus e sendo um súdito leal de Jesus Cristo. E se Jesus é aquele que domina sobre as nações, isso significa que Jesus domina sobre as nossas vidas, sobre as nossas circunstâncias, sobre as situações e circunstâncias difíceis e desafiadoras que vivemos. E muitas vezes até a gente pode pensar, poxa vida, por quê? Por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Né? Mas a gente sempre pode se aproximar de Jesus em oração. Jesus não responde para aqueles que se aproximam dele com motivações não sinceras. Para esses Jesus não responde. Mas para aqueles que se aproximam dele com sinceridade, com o objetivo de fato querer entender, querer aprender, para esse Jesus responde, para esse Jesus dá atenção. E para esses, Jesus liberta. Jesus traz liberdade para eles, Jesus traz libertação, Jesus traz o livramento, Jesus traz a salvação. Comemore a tua libertação sendo um cidadão fiel do reino de Deus, sendo um súdito leal de Jesus Cristo, obedecendo a Jesus em tudo. Né? Porque se você deve trabalhar para que as nações e as pessoas ao teu redor aprendam a obedecer a tudo aquilo que Jesus ordenou, você mesmo deve obedecer tudo aquilo que Jesus ordenou. Seja grato pela libertação que Jesus te proporcionou, obedecendo a Ele em tudo. Amém.